Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos novamente a esta casa. Dando boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham através da internet. Sejam bem-vindos em mais uma live. É com um imenso prazer que estamos aqui recebendo a nossa irmã Nilce para mais uma palestra edificante, para mais uma palestra que com certeza irá agregar ainda mais o nosso conhecimento sobre os ensinamentos do Mestre, sobre todas essas passagens maravilhosas que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, desde já, para que possamos, enfim, entrarmos nesta vibração, entrarmos nesta sintonia com esses irmãos do plano maior, vamos neste momento nos tranquilizando, serenando os nossos pensamentos, buscando a paz interior, buscando respirarmos profundamente, nos aquietando. E neste momento, nós vamos em pensamento, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, antes de passarmos a palavra para a nossa irmã Nilce, tem apenas aqui um recado, que neste sábado haverá o bazar beneficente. Então, aquele irmão que quiser comparecer aqui, tanto para doar alguma coisa ou para também nos ajudar, a partir das 9, a partir das 9 estaremos aqui de portas abertas para receber a todos. Então, querida irmã Nilce, a palavra é toda sua. Boa palestra. Boa noite. Bom, hoje nós vamos falar sobre a eficácia da prece. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Pedi e ocupei. Eficácia da prece. Veja bem. Então, o que é a prece? O dicionário nos fala que é o pedir, é o renovar. Ele diz também que é rogar, isso não fala. Mas, aqui no começo do Evangelho, está dizendo: todas as coisas que vos pedirdes orando, credes que hás haver de ter, e que assim vos sucederão. Está lá em Marcos 11:24. Quer dizer, o que Jesus está dizendo para nós aqui? Tudo que pedirdes em oração, crede que obtereis. Ele está mostrando para nós ele está mostrando para nós a eficácia da prece. Ele está mostrando o poder da prece. É isso que ele está nos dizendo. Tudo que vocês pedirem, vocês vão obter. Mas tudo que nós pedimos, será que nós podemos pedir tudo e nós vamos obter? Sim, nós podemos pedir tudo. Só que não podemos pedir, não devemos pedir coisas impossíveis.
como, por exemplo, eu vou fazer uma oração, eu vou pedir a Deus que eu não quero desencarnar, por exemplo, né? E vocês acham que nós vamos conseguir isso? É evidente que não. Por quê? Porque isso faz parte das leis naturais e elas são imutáveis, elas não vão mudar só porque eu quero. Não, as leis divinas, elas foram criadas por Deus, elas estão aí e tem que ser cumprida, né? E tanto que Kardec fala que as leis divinas é o caminho para que o homem seja feliz. E aqueles que se afastam desse caminho, eles são infelizes. Por quê? Eles não observam as leis divinas, todas as normas, tudo o que facilita a nossa vivência, o nosso dia a dia. Então, gente, desculpa, eu estou com a minha palminha aqui. Porque, veja bem, através da prece, nós vamos ter um contato com o nosso Mestre, com o nosso Deus. É o encontro do Criador com a criatura. Através do quê? Através da elevação do nosso pensamento. Não é pelas muitas palavras que Deus nos ouvir. Não, não é assim. Não precisamos de muitas palavras difíceis, para que Deus possa nos ouvir. E também não precisamos falar num tom de voz alto, porque Deus não precisa disso. É o nosso pensamento, é a elevação do nosso pensamento. Porque nós estamos abrindo a nossa mente, nós estamos entrando num outro entendimento. E aí nós observamos a preocupação de Kardec com a prece, não é? Tanto que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, se não me engano, acho que no capítulo 28, Kardec colocou lá toda uma coletânea de preces. Para quê? Para nós nos conduzirmos dentro das nossas necessidades. Então ali tem prece para o familiar, prece para o desencarnado e uma série de preces que tem ali. Então Kardec, ele sempre teve essa preocupação de estar colocando ali para que nós possamos seguir. O que não é nem necessário, porque, como eu falei, nós oramos a partir do nosso coração, do nosso entendimento, sem necessidade de um roteiro, de alguma coisa assim. E nós vemos também lá no Livro dos Espíritos, dentro das leis morais, que vem a primeira lei, a lei de adoração. O que é essa lei de adoração? É como eu já disse, é a elevação do nosso Criador, ao nosso Criador. E André Luiz ainda fala que a prece é um encontro íntimo, é onde nós conversamos, é onde nós clareamos as nossas mentes, nós limpamos os nossos corações de todas as mágoas, né? É isso que fala, que o André Luiz diz. Ele inclusive, a prece, ela faz com que o homem se torne melhor. Então, é um meio de também o homem se fazer a sua reforma íntima e se melhorando dentro daquele contexto que ele vive, no contexto familiar, ou no trabalho, na sociedade, enfim. Mas, é assim, nós temos que prestar atenção na prece e sabermos o que nós queremos. E queremos melhorar. Porque só fazer a prece por fazer não vai nos conduzir a lugar nenhum, né? Vocês concordam com isso? E para fazer a prece também, veja bem, ela nos leva a um entendimento, ela clareia a nossa mente e nós vamos
acabar entendendo o que é a fé raciocinada. E aí nós vamos chegar ao entendimento de que a fé raciocinada não é uma crença. Ela é desenvolvida, ela é entendida. Então a prece nos leva a isso também. Então quando eu digo nos leva, eu estou dizendo desde que nós queremos, né? Desde que a gente queira isso. E também Joana de Ângeles fala que a prece é o quê? É nos abrir para o amor. Não reclamar porque nós não conseguimos determinada coisa, por exemplo. Porque nós pedimos alguma coisa de acordo com o nosso interesse, não é? E nem sempre aquilo vem de acordo. Só que nós não prestamos atenção que ao nosso redor pode acontecer inúmeras coisas onde aquela resposta está embutida no nosso redor ali. E nós não prestamos atenção. Por quê? Porque nós focamos dentro daquilo que nós queremos. E aí o que nós fazemos? Nós reclamamos. O que é reclamando? O que reclama? Reclamar é um atraso, na verdade. Né? Porque reclamar, nós estamos clamando duas vezes. Nós estamos perdendo tempo de fazer uma coisa boa, nós estamos perdendo tempo de raciocinar. Então, nós precisamos aprender que toda prece, toda oração tem uma resposta. Não no tempo que nós queremos. Por isso que Kardec fala, a prece, ela vem, nós oramos e nós devemos saber esperar, tá? Nós devemos ter fé e observar o que está à nossa volta. Por isso que o termo é oração. É orar e nós devemos ter ação. Não adianta eu orar e ficar aguardando. Tem que colocar alguns passos para que nós possamos atingir o objetivo. Por isso que Kardec fala, nenhuma prece fica sem resposta. Nós temos que começar a ver tudo por esse lado. Nós podemos louvar, pedir e agradecer e pedir. Mas o que é louvar? Louvar é enaltecer algo, é enaltecer algum feito através de alguém, né? Então isso é louvar. E aí nós vemos que em alguns segmentos, principalmente o cristianismo, que adota o monoteísmo, onde a crença em um Deus único, é o caso do espiritismo também, né? Esse louvor muitas vezes é feito através de dança, de música, de cântico, mas cada um tem a sua maneira, cada um tem a sua forma de louvar, e todas elas são bem-vindas. Veja bem, assim como nós temos muitas vezes atitudes mecânicas no nosso dia a dia, por exemplo, você pega todo dia a mesma rua, entra à direita ou à esquerda. Daqui a pouco nós vamos fazer isso de uma forma automática. Nem vai perceber. E assim nós fazemos da prece. Olha só. Às vezes nós vamos orar e o que nós fazemos? Nós adormecemos e a prece fica. Muitas vezes nós fazemos isso. Por quê? Pelo cansaço e também porque muitas vezes nós oramos de forma automática. Você não está ligando a palavra, o sentido daquela palavra com o pensamento. Então nós vamos automático, quer dizer, começa a orar e simplesmente dorme. Né? Então nós precisamos mudar isso também.
O que é agradecer? Veja bem, eu falei louvar, agora agradecer. Nós temos que agradecer tudo, as 24 horas do dia. O sentimento de gratidão é o dizer, agradecer ao Pai pela nossa vida, agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá, pelas oportunidades, agradecer a Deus pelas coisas que à primeira vista parece que não são boas, mas são coisas que vão nos trazer lições, que vão nos trazer entendimento. Então nós temos que agradecer também, dizer logo de manhã, já agradecendo pela noite, pela vida, pela saúde. E é o que muitas vezes a gente às vezes esquece de fazer isso. Né? Até por estar vivo, né? Oi? Até por estar vivo também. Sim, exatamente. Agradecer por estar indo trabalhar, por ter um emprego, por ter qualquer coisa. Ter tudo é gratidão pelos filhos que tem, pela família. É o agradecer. E pedir. Louvar, agradecer, pedir. Por que nós pedimos? Nós pedimos, por quê? Porque no cotidiano nós vamos pedir alguma coisa a alguém que vai nos ouvir, que vai nos dar atenção. Nós não vamos pedir uma coisa para alguém que vai vir as costas, não é? Então, nós pedimos porque nós somos pidões mesmo. Todos nós somos pidões, sim. E por que nós somos pidões? Porque nós estamos dentro do nosso processo evolutivo, nós estamos aprendendo. Né? Não adianta falar, o dia que nós chegarmos nesse ponto, só louvar e agradecer, beleza. Né? Mas nós temos necessidade de pedir, de externar aquilo que nós estamos querendo. É nosso. Nós somos espíritos em evolução. Nós estamos aqui na Terra ainda, né? E o Emmanuel ainda fala que nós temos sim que ter gratidão com o próximo. Por quê? Porque na hora que nós precisamos, muitas vezes aquele próximo é que vai nos alertar pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Então, ter gratidão pelo colega de trabalho, pelo chefe, o sentimento de gratidão. E o que é a gratidão? Gratidão não é só dizer muito obrigado, eu estou agradecendo, tá? Gratidão é multiplicar aquela ação. Então você me fez algo bom, eu vou fazer algo bom para quê? Ele vai se formando uma corrente. Isso é gratidão. Né? Forma-se todo mundo agradecendo, e é dessa forma que nós vamos melhorando o nosso meio, a nossa casa, o nosso planeta. É dessa forma. E também, aí fica uma questão assim, mas por que eu tenho que orar se Deus sabe das necessidades? Não é isso? Por que eu tenho que orar? Aí, Kardec fala da humildade. Nós temos que ser humildes. Né? Nós não temos que pedir para tirar determinada prova da nossa vida. Não é tirar a prova. É pedir encorajamento, é pedir lucidez na solução daquela questão. E não simplesmente pedir, ai Deus, tira isso do meu caminho. Ele não vai tirar. Não. Tirar não vai. Só que Ele sabe o que nós precisamos. Porque Ele sabe que os filhos dele, todos nós,
Nós estamos construindo o nosso futuro. Isso é uma questão nossa. Não é o outro que vai construir o meu caminho, sou eu mesmo. E Deus sabe disso. Ele sabe que nós estamos aqui dentro de outras existências e Ele sabe do que nós precisamos. Então, tudo que vem para nós, toda prova, ela é necessária para o nosso desenvolvimento. E Deus sabe disso. Agora, nós temos que saber pedir. E ainda falando em pedir, em oração, veja bem, se nós pegarmos os livros da codificação ou aqueles complementares, nós vamos ver ali que os grandes missionários, eles oravam também, eles também pediam. Não é só nós que pedimos. Os grandes missionários pediam. Veja bem, Kardec também pedia. Kardec, ele orava para o Espírito da Verdade, para os Espíritos superiores, que o orientavam na codificação, e ele se colocava na posição de humildade, de humilde, pedindo para que ele pudesse ter a lucidez enquanto no seu trabalho. E o Espírito da Verdade atendia. Então nós vemos aí o Kardec humano, o Kardec humilde, se mostrando na condição de eu preciso, eu estou pedindo, né? E nós vemos outros aí, o Chico também, nas obras dele, nós vimos, a gente vê que ele está pedindo, ele está louvando, ele está se mostrando necessitado de alguma coisa. E assim se vê. E outros grandes aí. Então, para que é a oração? É como eu disse, Deus sabe que nós precisamos, mas nós temos que nos colocar numa posição de humildade, né? E jamais de revolta, tipo, não oro mais. Não é assim. Nós temos que continuar. E aí, veja bem, para orar, nós não precisamos colocar ali o nosso sofrimento, né? Além de colocar o problema, fica colocando o sofrimento. Não precisa disso. Não precisa, é o pensamento a pensamento. É o nosso coração pedindo, é o nosso coração falando com Deus. Né? Não precisa expor todo o problema, toda aquela coisa. Não tem necessidade. E ao orar, gente, é necessário que nós façamos da oração um hábito. Né? Porque se nós oramos durante todo o nosso dia de trabalho, nós vamos fazer um trabalho em casa, você ora, eleva o pensamento. O que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos criando um ambiente de luz, um ambiente de boas energias aí perto de nós. E não só para aquela pessoa, mas para todos que estão ali. E quando isso acontece, dificilmente o mal vai penetrar. Por quê? Porque nós sabemos que o mundo espiritual é sintonia, existe a lei da sintonia, não é? E é através da sintonia. Então nós temos que quando o pensamento está lá meio cá, meio lá, nós temos que pensar, que companhia eu quero para mim? Né? Porque se nós estamos com o pensamento não firme, nós vamos atrair irmãozinhos que estão com aquele mesmo pensamento. E eles vão agir de acordo com aquilo que eles querem. E nós passamos a ser, tipo, entre aspas, assim, tipo de uma propriedade deles.
Então, toda vez que nós estamos com um pensamento meio conturbado, é bom refletir, mas o que eu estou fazendo com a lei da sintonia? Que irmãozinho eu quero perto de mim? Isso é muito importante, porque às vezes nós estamos tão envolvidos em um determinado problema que daqui a pouco nós estamos com toda aquela negatividade perto de nós. Estamos indo por caminhos errados. Por isso que é a oração para nos centrar. É a oração para nos colocar ali no caminho reto, no caminho certo. E veja bem, a oração, ela sempre existiu. E desde os primórdios, elas faziam muito uma parte assim do... Por exemplo, os judeus, eles oravam 2 vezes por dia e sempre voltavam para Jerusalém. É a crença deles, né? E só que muitos faziam desse horário um evento, porque eles falavam alto, eles expunham tudo que eles faziam, a contribuição que eles estavam dando, então, e se julgando melhor do que o outro. Né? Por quê? Porque para eles, quanto mais alto eles falassem, quanto mais dinheiro eles colocassem, eles seriam agraciados por Deus. E quanto mais altos falassem, Deus ia ouvir mais. Era esse perfil deles. Entendeu? Então, o que acontecia? Jesus chamou esses que assim procediam de túmulos caiados. Por quê? Branquinho por fora e podre por dentro. Né? Então, porque eles ficavam lá fazendo um evento. E oração não é evento. Tá? Não tem necessidade. Oração não é enfim. E quando Jesus falou assim, se fecha no vosso quarto e faça a oração, ele não se referiu aí ao um lugar físico. Não, até porque tem alguns que nem um quarto tem. Então não é uma coisa física. É algo secreto. É o nosso coração. Entendeu? É o nosso íntimo falando com Deus. Então nós podemos rezar dentro do quarto, na sala, ou até mesmo na rua. Aí fala assim, não, mas na rua não, porque tem trânsito e tal. Mas existem várias formas de se orar. Por exemplo, você está passando e aí aconteceu um assalto, alguma coisa ali. Todo mundo em volta. Você pode, naquele momento, fazer uma oração para que aquela situação se resolva. Você não precisa estar ali, exatamente ali, no meio de todo aquele pessoal ali. Você leva seu pensamento e faz uma oração. Entendeu? Então, assim, não precisou de um lugar físico, com a portinha fechada e tudo mais. Oração se faz em qualquer lugar. É só a questão de elevar o pensamento. E veja bem, porque, gente, se nós elevarmos o nosso pensamento, nós vamos romper com todo e qualquer círculo vicioso que tem aí, sabe? Porque nós oramos, às vezes, de forma mecânica, não é? A gente ora para cumprir uma obrigação. Não, não pode, tem que ser do pensamento. E oração nenhuma exige rituais, cerimônias, a roupa diferente, nada disso. Mesmo aqueles que fazem isso, nós devemos ter o nosso respeito, porque cada um faz do jeito que
se sente melhor. Agora, veja bem, gente, quando nós oramos o Pai Nosso, será que a gente pensa naquele Pai Nosso do jeitinho que vem, ou nós rezamos automaticamente? Né? Então nós começamos lá, Pai Nosso que estás no céu. Não adianta nós falarmos Pai Nosso que estás no céu, se eu não tenho, se eu não penso em Deus. Pai Nosso que estás no céu, venha a nós o vosso reino. Pelo menos eu procurei saber o que é o reino de Deus. Então, como que eu estou falando? Venha a nós o vosso reino. Assim na terra como no céu. O que eu estou entendendo disso? Assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade. Então nós falamos, seja feita a vossa vontade, desde que a minha seja feita primeiro. E eu faço o que eu quero. Então não adianta. Assim na terra como no céu. E aí, eu estou pensando no céu, eu estou fazendo alguma coisa para mudar as minhas atitudes. Venha a nós o vosso reino. Ou seja, venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Não é isso? E aí vem o pão nosso de cada dia. Como que eu falo com o nosso de cada dia, se eu estou pregando a desigualdade? Se eu estou pregando ódio, se eu não estou pregando a paz. Né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se eu não estou preocupada com a mesa vazia do meu próximo. Perdoai as nossas ofensas. Perdoai as nossas ofensas. E daí, se eu não perdoo ninguém, mas eu estou falando perdoai as nossas ofensas. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas. Quer dizer, eu estou pedindo perdão das nossas, mas eu não estou perdoando o outro. Entendeu? O outro não, o outro que se dane. Eu quero perdão comigo. Não nos deixeis cair em tentação. Como assim? Não nos deixei cair em tentação. Se eu estou passando sempre pela porta larga. Por quê? Porque estreita me incomoda. Porque eu quero viver os meus vícios com a porta larga. A porta estreita não me interessa. Mas eu estou falando. Não nos deixei cair em tentação, né? Mas livrai-nos do mal. Quer dizer, eu não quero o mal perto de mim, mas ele pode, o outro pode. Então eu estou pregando o quê? O individualismo, o egoísmo. Né? O individualismo, o egoísmo e tudo isso que são vícios. Eu não estou fazendo questão nenhuma de substituir esses vícios pela virtude, pelo amor, pela caridade. Eu não estou preocupada em para que se expanda a luz ao meu redor e ao redor de onde eu estou. E aí, e no fim, amém. Eu estou falando amém. Mas com que autoridade eu estou falando amém, se eu não faço nada para me modificar? Então, o Pai Nosso é uma prece que a gente tem que observar cada palavra.
e não orar mecanicamente. Porque tudo das leis de Deus são para ser o quê? Cumpridas. Elas são para ser observadas. Ele não faria umas leis para que nós pudéssemos ignorar essas leis. E dentro do Pai Nosso estão contidas todas as leis de Cristo. É só a gente observar. Entendeu? É só quando nós orarmos, nós percebermos cada palavra. Isso não só no Pai Nosso, mas em tudo. Em cada palavra que a gente fala. Oração, quer dizer, prestar atenção naquilo que está falando. Por isso que existe aí a lei da sintonia com o plano espiritual. Como que nós estamos agindo? Não adianta falar palavras decoradas, para isso seria rezar, onde nós decoramos alguma coisa e falamos. E Jesus não, ele está nos falando o fundo da prece. E é isso que Kardec fala. Em termos de oração, Kardec deixa bem claro isso aqui no Evangelho. Que tudo que nós pedimos, nós vamos conseguir de várias formas, mas nós vamos conseguir. E veja bem, e Jesus colocou como condição do perdão o arrependimento. Porque quando Pedro perguntou para ele, quantas vezes eu devo perdoar o meu agressor, o meu malfeitor, o meu inimigo, Jesus disse para ele o quê? 70 vezes 7. Você multiplicando isso, vai dar 490 vezes cada ofensa que o outro te fez. Então nós vamos ter que passar o dia todo perdoando, né? Pedindo perdão. Porque Jesus deu algum número? Não, ele disse para nós que o perdoar não tem limites. É por isso que ele faz essa referência de 70 vezes 7. E aí nós, dentro da nossa inferioridade espiritual, nós fazemos as continhas, né? E aí nós vamos ver que, mesmo nós fazendo as continhas, nós vamos ver que é pesado. Então, ele coloca o arrependimento como uma condição básica. Porém, o fato de o outro perdoar não confere àquele agressor uma anistia. Não. Esse aqui perdoou, mas o agressor, ele tem que prestar conta junto a Deus. Por que ele fez aquilo, daquela transgressão? Tudo nós temos que prestar conta. Nada passa despercebido. Então, essa questão do perdoar, ela é muito séria. Porque quando nós vamos fazer uma prece, nós temos que focar como foi o nosso dia, se nós se nós perdoamos alguém que fez alguma coisa que a gente não gostou, por exemplo. Nós temos o exemplo de Santo Agostinho, que ele passava em revista o dia dele. Porque muitas vezes, nós fazemos coisas que nem percebemos que magoamos o outro. A gente às vezes nem percebe. Mas se você parar à noite para pensar antes de fazer uma prece, você vai ver que você poderia ter eliminado várias questões que aconteceram em cima de uma atitude pequena. Entendeu? Porque tudo que acontece
Falou assim, mas aconteceu tal coisa, eu não tive culpa. Teve sim, porque se a gente buscar a fundo a questão, nós vamos ver que nós tivemos uma participação, por menor que seja, para que aquilo acontecesse. Entendeu? Ou seja, por omissão, ou seja, às vezes você poderia ter dado um apoio para aquele seu colega que você não deu, e aquilo vai se avolumando e vai acontecer alguma coisa muito ruim lá na frente. Então, tudo que acontece de ruim, a gente pode procurar, pode avaliar, e sempre tem alguma participação, nem que for pequenininha, da gente, mas tem, dentro daquele ambiente que nós estamos, seja no trabalho ou na casa, aí, né? É só a gente começar a raciocinar quando nós vamos fazer a prece, que nós vamos chegar a isso. Veja bem, a prece, ela é para elevar o nosso padrão vibratório, né? Para elevar, para perdoar e tudo. E quando nós pedimos, essa resposta vem da espiritualidade, gente. A resposta vem, de alguma forma ela vem. Então nós não podemos nunca dizer assim, isso aqui não vai dar certo, porque muitas vezes nós falamos, não vou orar, porque isso aqui não vai dar certo, isso aqui já era. Não. É aí que nós temos que nos firmar o nosso pensamento em Deus, porque nós vamos encontrar uma saída, nós vamos receber uma inspiração, não é? Para que aquilo que nós estamos querendo, que ela aconteça de alguma forma. Então, a oração, ela já diz, né? Orar e agir. Essa palavra tem orar mais ação. Não pode ser só eu oro e eu fico esperando. Será que vai acontecer alguma coisa? Claro que não. Claro que não. E cada oração, ela não deve ser mecânica. Ela deve ser... Existem as preces aqui no último capítulo, se não me engano. Mas é só um roteiro. As preces, elas devem nascer do coração, com as palavras que eu acho que eu poderia falar. Sempre elevando o nosso pensamento. Não importa se é uma palavra bonita, se o português está certo ou se não está. Entendeu? Desde que aquela prece seja do fundo do nosso coração. Seja a prece em conjunto, seja a prece sozinho. É lógico que quando a prece tem o mesmo objetivo, é feito por um grupo de pessoas, melhor, né? Mas também não adianta ter um grupo de pessoas se esse está com um pensamento, tem que estar com o outro. Então, a gente tem tudo isso. A prece é algo maravilhoso, ela é algo que nos eleva, que eleva o nosso espírito, eleva o nosso pensamento. É para isso que serve a prece. A prece, ela deve ser vista como o nosso sustentáculo diário, como o nosso alimento espiritual. É assim que nós devemos ver a prece, e não aquela prece mecânica, que eu falo porque eu achei bonitinho, é aquela prece que eu falo rápido porque eu estou com sono, porque muitas vezes, quantas vezes não acontece? Você começa a orar, fazer a prece, e daqui a pouco você está dormindo. Nem está fazendo uma conexão aí com aquilo que você está falando. É assim que tem que ser a prece, e não fazer de forma mecânica. E aonde que nós podemos fazer essa prece? Qualquer lugar. No ônibus, em casa, na rua, tanto faz. Desde que o pensamento esteja
elevado. E a prece nos ajuda, eu diria que só ajuda. Né? Só ajuda. Porque muitas vezes nós estamos atribulados com alguma coisa, então nós sentamos, fazemos a nossa prece, elevamos o nosso pensamento a Deus, que nós vamos sim obter um resultado. Talvez não seja aquele resultado que nós queremos, aquele resultado imediato, porque nós somos imediatistas, nós fazemos a prece agora, daqui meia hora a gente quer ver o resultado, não é? Então, nós devemos fazer a prece, confiar na providência divina e prestar atenção à nossa volta. Porque o resultado vem em forma de um amigo que chega e fala alguma coisa, ou de algo que a gente lê. Né? Mas muitas vezes nós não prestamos atenção e aquilo que a gente está pedindo está ali, mas a gente não está vendo. Então é comum dizer assim, não vou orar mais porque eu não consigo o que eu quero. Já ouvi isso. Eu mesmo já falei isso. Entendeu? Mas será que é assim? Porque Deus está nos mostrando um caminho que nem sempre é aquele que a gente quer. Nós estamos indo por aqui e Deus está nos dizendo que é entrar à direita. Por quê? Se nós formos por determinado caminho, nós vamos encontrar muitas dificuldades. Então, é isso que nós temos que prestar atenção. Prestar atenção nas mensagens que o plano espiritual nos dá. Que Deus nos dá, através do nosso pensamento. Né? Nós encontramos o resultado da nossa prece em qualquer lugar. Às vezes no ônibus, às vezes na casa espírita, dentro de casa. Então, muitas vezes nós falamos assim, não vou mais orar, não vou mais fazer prece, porque Deus não me ouve. É engano, porque Ele nos ouve sim. Basta nós entrarmos em sintonia, basta nós mudarmos muitas vezes o nosso proceder e nós procurarmos entender a mensagem que a espiritualidade está nos passando. Eu quero ir para o caminho A e Deus está me mostrando que eu tenho que ir para o caminho B. E nem sempre eu aceito. Por isso, é só questão de sintonia, de prestar atenção, que nós vamos, principalmente o orar quando nós vamos dormir. Né? De nós passarmos uma espécie de revista, como foi o nosso dia, como foi a nossa atitude para com A, B ou C. Isso é bastante válido nós fazermos isso. Então, é só uma questão de nós nos conectarmos mais com Deus, com o espiritual, e prestarmos atenção, porque aí, com certeza, a nossa vida será bem melhor. Alguém quer falar alguma coisa? Para complementar? Fala aí, Vitor. Não. Não. Não? Então tá tudo bem. Só tem que agradecer. Só agradecer. O agradecer. Gente, como é importante agradecer. A gente fala só agradecer. Gente, olha o sentido dessa palavra gratidão. Não é? Olha só que sentido maravilhoso que tem. Agradecer. Olha o sentido maravilhoso da palavra louvar. Né? Louvar, agradecer,
E pedir, por que nós pedimos? Porque nós somos pedidores, né? Porque nós ainda estamos em evolução. Então, vem assim aquela coisa, se não tem uma prece com um pedido, a gente acha que não é prece. Não é verdade? A gente logo pensa, não tem. Mas vai chegar um dia que nós não vamos precisar pedir, mas isso depende da evolução. O que nós entendemos por evolução? Depende do nosso crescimento espiritual. Mas por enquanto, ainda nós estamos aqui. No plano material, nós não precisamos pedir. Só que antes de pedir, nós temos que fazer o quê? Agradecer. Agradecer pela vida, pela família, pela saúde, pela casa, pela rua que nós estamos andando, pela casa espírita ou outro segmento que nós estamos frequentando. Agradecer pela vizinha, agradecer até pelos conflitos que nós temos. Por quê? Porque diante desses conflitos é que nós aprendemos muita coisa. Né? Dentro de coisas que nós achamos totalmente negativas, é que nós vamos tirar uma lição para nós. Então tudo é questão de sintonia, é questão de nos ligarmos para nós podermos entender. É questão de quando nós vamos orar, por exemplo, o Pai Nosso, da gente refletir, não é? De refletir cada palavra. Mas é pior, então não vou falar, tá? Vindo pra cá, eu estava conversando com a Tati, que é engraçado, né? Porque assim, quando vai pedir, a gente pede o que nós queremos. E se não vem o que nós queremos, a gente acha ruim, certo? Entre aspas. Só que quando faz, um exemplo, o Pai Nosso, fala, né, que seja feita a vossa vontade. Então a vontade dele não é o que nós queremos, é o que é melhor pra gente. Então é essa a situação, né? Porque nós ainda estamos aí dentro da nossa inferioridade espiritual. Né? Eu penso assim, né? Jesus nos disse, pedi e obtereis. Só que primeiro a gente tem que ser merecedor daquilo que nós vamos pedir. Né? Então senão não adianta nada. Né? Ele fala, então primeiro a nossa evolução, nosso equilíbrio, né? Tudo para que a gente possa ser merecedor daquilo. Pedir e obtereis. Aí, quando nós queremos ver a nossa vantagem, a gente vai pensar assim, olha, pedir e obtereis, então eu vou pedir, né? Simples. Só que não é assim. Deus impõe condições. Nós não estamos aqui no plano material, a turismo. Nós estamos aqui para aprendizado. Nós estamos aqui para agradecer, nós estamos aqui para orar, para pedir também, não é? Mas eu peço e Deus está me mostrando que o caminho não é A, o caminho é B. Mas aí eu sou teimosa, eu fico no A. O que vai acontecer? Eu vou quebrar a quadra. Então aí está o quê? O livre-arbítrio. É o nosso livre-arbítrio. Deus nos colocou na terra para nós progredirmos, mas Ele deu o livre-arbítrio. É o entendimento de cada um. Né? Então, de repente, eu peço na oração A e Deus me manda o B. Eu falo assim, mas não foi isso que eu pedi. Como assim você vai pelo caminho B? Porque você tem muito que aprender ainda, você tem que aprender a respeitar os outros, você tem que aprender a respeitar a sua família. E o que você está pedindo, de repente ele não vem exatamente como você pediu, mas ele vem por outros atalhos, por outros caminhos. Mas não, recebemos. É uma questão, gente, de sintonia, porque como que nós nos comunicamos com o plano espiritual? Não é através da sintonia? Então, a mesma coisa acontece.
Por isso que quando nós vamos elevar o nosso pensamento em uma prece, nós temos que estar com o nosso coração limpo. É como o Evangelho fala, perdoai antes de fazer uma prece. Perdoa. Porque se você está pegando o ódio, a raiva e não sei o quê, eu vou fazer a oração, mas o outro lá que eu odeio, que se lixe. Não é, nós estamos aqui para aprender. Mas é a tua história. Estamos para aprender, mas nós não podemos ficar acomodados. Eu sou aprendiz. Não, nós temos que ir de encontro, nós temos que fazer a nossa parte para nós podermos alcançar os objetivos. Então, é como fala aqui, como que eu posso pedir perdão das minhas falhas se eu odeio A, se eu odeio B? Entendeu? Se eu ignoro aquele, sei lá, alguém que precisa de alguma coisa, eu posso ajudar, mas eu não ajudo. Né? Então, tudo isso está embutido nas preces que a gente faz. Por isso que o Evangelho diz, antes de fazer a sua oração, perdoa. Não é? Limpa teu coração. Mas aí a gente diz assim, eu perdoo, mas eu não falo com ele. Eu perdoo, mas eu mudo de calçado. Perdoou? Não é? Então, porque na verdade não é difícil seguir os ensinamentos de Jesus. É que nós estamos aqui nesse corpo físico e nós utilizamos o nosso livre-arbítrio muitas vezes de forma errada. Né? É só a gente retomar o caminho. Agora, esse retomar o caminho é que é difícil. Então, esse retomar o caminho vai ainda muitas idas e vindas a esse plano, ou então em outro plano. Porque nós não podemos esquecer de que existe várias moradas na casa do meu pai. É isso que nós temos que raciocinar. E é assim, gente, a gente, toda vez que vai orar, meditar um pouco nas palavras, né? E não fazer aquela coisa mecânica todo dia, a mesma coisa. Não, falar com o coração. Fala do jeito que quiser. Né? Do jeito que achar melhor. Não tem uma coisa para decorar. Mas também, se eu quiser pegar aqui o 28º capítulo aqui, que tem todas aquelas orações lá, prece para o bonito, prece no momento de dormir, eu posso pegar aqui e ler. Mas na minha opinião, eu acho, tá? Eu penso que a oração ela tem que partir do nosso sentimento, do nosso coração. E a partir do momento que eu faço algo mecânico, é mecânico, eu estou falando, você vê o que eu estou falando. E a oração, ela tem que vir do nosso coração. Não é? Vocês concordam? Ninguém fala nada. Tem que ser verdadeira, né? Senão não é oração. Porque se você for seguir uma fórmula para orar, você tem que andar com um caderno. Cada um ora da forma que sabe, da forma que quer. Entendeu? Eu particularmente, eu nunca sigo essas orações que estão aqui. Eu vou fazer oração para alguém, eu faço do meu modo. Que eu acho mais simples, né? Pelo menos o entendimento fica. É assim que eu penso. Mas cada um faz da forma que melhor lhe aprouver. Tá bom, gente?
Alguém quer fazer alguma colocação? Não? Obrigada. Aí, agradecemos a companheira, mais o Evangelho. E essa lição veio de complemento, né? Quem esteve aqui na semana passada. Você? Foi? Foi você? Foi eu. Mas digo, o pessoal na plateia, o pessoal que nos assiste, né? Então veio tudo a calhar, né? Uma coisa complementar a outra. Então, se eu for falar um pouco do que foi passado na última palestra, vai repetir praticamente as mesmas coisas. É uma sequência, na realidade. É o capítulo. Uma coisa complementa a outra. Isso aí, E às vezes as pessoas falam, falando a mesma coisa, igual. mas não é. Não, é diferente. É que É que se complementa. Literalmente se complementa. Kardec tudo isso. Então é isso, pessoal. Bom, então vamos desde já, então, né, agradecendo a presença dos nossos irmãos aí que acompanharam a gente, a todos aqui presentes. E este é o momento de nós vibrarmos. Então, em tranquila serenidade, confiantes no nosso Divino Mestre Amigo, abramos os nossos corações em vibrações de amor, paz e reconforto. Vibremos pela paz do mundo e no Brasil, pelos irmãos encarnados com tarefas definidas, pelos irmãos desencarnados que se encontram na crosta, no umbral, nas trevas e no vale dos suicidas. Vibremos pelos irmãos desesperados. Vibremos pelos órfãos, órfãos de pais vivos, de pais desencarnados. Vibremos pelos irmãos que se encontram presos na cela de semente de ferro. Vibremos pela velhice desamparada. Vibremos pelos irmãos que não possuem um teto, que não possuem um lar. Vibremos pelos hospitais. Vibremos por todas as equipes médicas. Vibremos por todos os lares, de todos os cantos deste planeta. Vibremos pela expansão do Evangelho. Vibremos pelos nossos amigos, pelos nossos parentes. Vibremos pelos nossos colegas de trabalho. Vibremos agora pelos nossos vizinhos. E vamos imaginando agora o Evangelho aberto ao centro de nossa sala. E dele vai espargindo luzes coloridas que vão envolvendo desde o teto até o chão. E essa luz vai envolvendo a todos que por lá residem, inclusive os animaizinhos de estimação. E por fim pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos. Graças a Deus. Mantendo este padrão vibratório, vamos então fazendo a prece mentalmente que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todos os males. E assim seja, graças a Deus, que possamos levar essas energias renovadoras até os nossos lares e que permaneçamos tranquilos e serenos até o nosso próximo encontro. Graças a Deus. Pessoal,